Boa noite, telespectador da cidade de Pelotas. Hoje, a TV comunitária começa a veicular um novo programa. Um programa que vai falar sobre o futebol de Pelotas. Paixão em três cores. Eu, Luiz Arthur Silva, e o meu colega aqui na ponta direita, Rafael Duval Pinto, estaremos aqui todas as quintas-feiras, de 9h30 às 10 horas da noite, tentando mostrar para o torcedor de Pelotas, o aficionado pelo futebol de Pelotas, algumas coisas, algumas notícias, lances, quando tivermos jogos, tanto do Brasil quanto do Pelotas e do Farroupilha. Então esperamos que vocês participem, telespectadores, participem e nos ajudem a fazer mais este programa de esporte da televisão pelotense. Neste primeiro programa, nós estaremos com mensagens via celular para o número 9126-0860. Este programa teve a ideia de começar esse programa surgiu na Universidade Federal de Pelotas, no curso de jornalismo, na disciplina de web jornalismo, ministrada pela professora Silvia Meirelles. Nós, a princípio, eu e o Rafael, fizemos um blog chamado Paixão Brapel, um Twitter também chamado Paixão Brapel e uma página no Facebook com o mesmo nome. Com o passar do tempo, acabamos concentrando mais na página do Facebook, que tratou exclusivamente da dupla Brapel, Paixão Brapel. Agora, de um mês para cá, eu e Rafael e eu tivemos a ideia de abranger também o Farroupilha, também colocar o Farroupilha, até porque é futebol pelotense e merece ser divulgado, e mudamos o nome dos nossos esforços de Paixão Brapel para Paixão em Três Cores. Esperamos ficar muito tempo no ar, e esperamos também contar com o apoio de você, telespectador, Chavante, Auro Cerúleo e Fantasma, que anseia por ver o seu time bem, não só em campo, mas também muito bem representado na imprensa. Boa noite, hoje o nosso convidado é o Josué. Ele é técnico das categorias de base do Esporte Clube Pelotas. Mas antes de começar a entrevistar o nosso convidado, eu vou falar um pouco que teve uma reunião agora do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pelotas, onde tentaram, convencer o presidente Aleixo a ser presidente. Não é bem convencer, tentaram organizar o presidente para a próxima temporada. Mas até agora não foi nada decidido, né? O Pelotas continua com a definição de quem será o presidente. Surgiu boatos na cidade que o futuro treinador do Pelotas seria o volante Wellington Monteiro, com passagens pela dupla Grenal, dupla Caju. Mas isso a gente já vou poder anunciar, talvez que seja ele ou não, após a definição do presidente e do próprio departamento de futebol. Aproveitando o gancho, Rafael, muito temerária esta decisão do Conselho do Pelotas de não ter ainda um presidente definido. Você sabe que o futebol é tempo, é dinheiro, tempo e dinheiro, aquela velha frase, e é muito complicado se tu saíres atrás na corrida para armar um time para a próxima temporada. Até porque todo mundo sabe que o Campeonato Gaúcho da segunda divisão é complicado, o nível técnico não é alto, mas é parelho. E se tu sair atrás na montagem de um time, juntar bons jogadores pode prejudicar sobremaneira. Ainda antes de começar a entrevista, eu tenho também uma notícia sobre o Brasil de Pelotas. O Brasil contratou no dia 4 de novembro o técnico de futebol Armando de Cessarnes, que trabalhará como gerente executivo. Ele será um superior, entre aspas, ao Rogério Zimmermann. Creio que farão um trabalho conjunto de prospecção, procura de jogadores, tentando qualificar o elenco Chavante para o Campeonato Brasileiro da Série B, que o Chavante disputará, que o Brasil disputará na próxima temporada. Sim, sem dúvida. Então vamos começar a nossa entrevista, Luiz, aqui com o nosso convidado, José. Queria agradecer, José, pela tua presença. Nosso programa está começando, é o nosso primeiro entrevistado. Então, muito obrigado pela presença, José. Agradeço a oportunidade aos amigos, é um prazer. Que bom, comece assim. Comece falando de futebol de base, falando de criança, que traga boas energias, que essas crianças possam acompanhar vocês por vários e vários anos nessa jornada bonita que vocês estão propondo para a nossa cidade. Assim esperamos, assim esperamos. Né? Bom, José, então a primeira pergunta, de onde é que começou essa ideia de treinar a garotada, José? É longo, Rafael, essa história é um pouco longa, mas vamos cortar caminho. Eu comecei trabalhando no futsal em 93, e depois, em 97, eu desenvolvi um projeto na PAI em Pelotas, com crianças especiais, para disputa da primeira Olimpíada Estadual
onde eu trabalhei com futsal com crianças especiais. Naquele mesmo ano, a gente se sagrou vice-campeão estadual nessa modalidade. Tive a oportunidade de uma passagem rápida também na seleção gaúcha, que é disputar o Campeonato Brasileiro de Seleções de Crianças Especiais, que na última hora foi decidido não haver por falta de verba. Na época, o ministro do esporte era o Pelé. E nessa minha passagem que eu tive na PAI, no futebol de salão, com disputa estadual, deixei a porta aberta. Em 98, eu recebi um convite por um rapaz que terceirizou a base do Esporte Clube Pelotas, principalmente a escola de futebol, chamado Jorge Danda, que eu agradeço até hoje pela oportunidade. Foi me buscar, me convidou. Desde 98 trabalho vestindo as cores do Esporte Clube Pelotas, ajudando nessa formação de várias crianças aí e oportunizando também uma vivência de vida, uma identificação com o clube, formando futuro atleta, sócio, torcedor, patrocinador, ou até mesmo um cara que tem um carinho imenso pelo Esporte Clube Pelotas. Tu já premiou, já abarcou a resposta à nossa segunda pergunta, que seria como surgiu o convite do Pelotas, 98 então. Então eu mudo o foco da pergunta para... E como é que vocês lidam com a expectativa que certamente muitos garotos vão para as categorias de base imaginando se tornar novos Neymares? Certamente deve ter isso aí. Alguns, pelo menos, Neymares, ou usando exemplo aqui de Pelotas, Tyson ou Emerson. Como é que tu lida com essa expectativa que nós sabemos que nem todo mundo vai chegar a jogar a nível profissional? Isso é da vida. Nem todo mundo consegue chegar no final dessa corrida. Como é que tu lida com essa expectativa? Trabalho psicológico dessas crianças. Perfeito, a tua colocação é excelente. Primeira coisa, o Pelotas, o Esporte Clube Pelotas, disponibiliza há 16 anos uma escola de futebol. A escola de futebol é como uma escola regular, normal. Lá tu é alfabetizado, lá depois tu faz o ensino médio, e quando chega na hora da formação da Sub-17, da Sub-20, são feitos vestibulares, como se forem feitos para o IFSU, como vão ser feitos para a faculdade, o caso de vocês. Nesse modelo de trabalho, a gente passa para a criança desde cedo que existem outros complementos fora do campo, que não é só o futebol. O estudo, a educação, o respeito, a convivência social, essas coisas trabalhadas a médio e longo prazo, te prepara o menino, dá uma base para o menino, para quando ele chegar nessa hora de fazer o Enem, vamos dizer assim, ele está preparado como todo outro adolescente está preparado para chegar lá. A grande dificuldade, às vezes, não está na criança. A grande dificuldade, às vezes, está nos familiares em gerar muita expectativa naquele desenvolvimento da criança. Já tivemos vários casos de crianças que foram precoces e chegaram a uma certa idade e desistiram, não continuaram. A questão de questões familiares, chega uma determinada idade, o menino não está recebendo, não tem incentivo também do clube, acaba tendo que optar pelo estudo, pelo trabalho. Então, essa é uma questão muito complexa, mas a questão psicológica, ela tem que ser tratada com respeito, conforme a faixa etária. Até sub-11, sub-12 é brinquedo, é desenvolvimento, é crescimento, é enriquecimento, entender como é que funciona o meio. 13, 14, 15, aí já estimula a competição, já estimula o resultado, já mostra limites, aonde ele tem condições, aonde ele tem deficiência, aonde ele pode chegar e aonde ele pode evoluir. Tem meninos que têm carência nessa idade, técnica e psicológica, coordenativas, etc. e tal. Com o passar do tempo, ele é mais lento, mas ele consegue manter uma média, uma constante, um desenvolvimento. E aquele menino que é precoce, já sai lá na frente, chega uma determinada, ele para. Ele não evolui mais. E aquele que vem galgando passo a passo, às vezes acaba se tornando profissional. E aí o cara olha, pô, mas eu jogava com aquele cara, ele jogava melhor do que eu, hoje eu jogo profissionalmente, o cara tá barrigudo com o professor aqui. Verdade, mas é por causa dessas situações. Então passa por muitos fatores, um deles é o psicológico. Por isso que o professor, o responsável técnico, treinador, orientador educacional, seja lá o que for, vai ter que tomar cuidado com a criança, e esse resultado é médio e longo prazo. Sendo que eu volto a frisar, a maior dificuldade não está na criança, e sim na expectativa gerada pela família.
todo o entorno da criança que acaba muitas vezes sabotando a capacidade, a carreira do jovem. Perfeito, é isso mesmo. E esse sabotando entre aspas, tá? É a expectativa, né? Porque futebol ele é gostoso, ele é prazeroso. Por isso que ele é futebol. No momento que ele passa a ser uma obrigação, deixa de ser prazeroso, deixa de ser gostoso, e aí já não é mais futebol. Ô José, e vocês têm apoio do clube assim, para as categorias de base, tipo investimento, ou vocês têm que correr atrás de patrocínio por fora, até mesmo para viagens? Rafael, teve uma passagem, um período conosco lá no clube, lá, né? Trabalhou com a gente lá. Todo o Rio Grande do Sul, ou melhor dizendo, todo o Brasil, passa por essa reformulação, de estruturação de clube, de deixar de ser um clube social, esportivo, para passar uma empresa. Isso é um processo de 10, 15, 20 anos. Isso é uma questão educacional, uma questão de entendimento. A gente deve muito respeito às pessoas mais antigas que hoje detêm poder dentro do clube e que trabalham de uma outra maneira, têm uma outra visão, não tem essa tecnologia, essa velocidade que nós estamos acompanhando no dia de hoje. Então é um processo lento, é um processo que os clubes muitas vezes enxergam, mas não conseguem executar por causa da máquina. A máquina ela vem funcionando de uma maneira e numa velocidade, e às vezes até com sobrepeso maior do que ela pode trabalhar, que até tem ideia, mas eles não conhecem a fundo a realidade. Então, dentro desses 16 anos que eu trabalho no Esporte Clube Pelotas, com a permissão de vários presidentes, de vários diretores, eles nos deram autonomia de trabalho. E a gente construiu um modelo, cada dia, a cada ano, um modelo diferente, e hoje a gente já tem uma base que a gente consegue sobreviver com uma qualidade, não melhor, mas uma qualidade permanente, onde a gente consegue fazer um trabalho qualificado, que dá um certo resultado dessas crianças. Claro, que se o clube tivesse condições, se o clube tivesse no momento, vocês comentaram no início a questão da diretoria, que não consegue entrar num consenso lá. Acho que vai comandar o destino vai querer investir na base, ter projeto a longo prazo, porque tu não faz um atleta, tu não faz uma criança crescer acima da média, evoluir se não for a longo prazo. Isso não passa por uma gestão, por duas gestões, às vezes leva 4, 5 gestões. E nesse meio tem percalços. Às vezes o cara está na primeira divisão, cai para a segunda, volta para a primeira, vai uma série D, desce uma série, volta sem série nenhuma, vai de novo. E isso aí, infelizmente, é a locomotiva, né? O nosso vagão mestre lá na frente, lá, que puxa todo o restante do clube. E nós temos que falar da nossa comunidade também, que é uma comunidade que está defasada, que não tem investimento, é complicado. Graças a Deus, dentro dessa nossa estrutura de trabalho, nós conseguimos manter a nossa base. Nós temos o único clube do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, que disputa uma competição de ponta, a maior competição do Brasil. São 160 equipes confirmadas esse ano. A Copa Cidade Verde é a 11ª edição, nós fomos em todas as outras. Esse ano passado nós fomos homenageados como um dos poucos clubes que se fez presente, só 3 clubes. E desses 3 clubes a gente tem que parabenizar muito. Por exemplo, o primeiro é o Grêmio, que é conhecido em todo o canto do Brasil. Um gigante mundial, né? Um gigante mundial. Nós conhecido no mundo todo. Outra é a equipe da cidade, que é a equipe sandense. Sim. Que é uma equipe tradição, que faz competição na cidade deles, lá. E o único clube que se mantém presente em todas as edições é o Esporte Clube Pelotas. E nessas passagens, vocês têm que entender, às vezes, a importância do desenvolvimento de jogar com uma criança. A gente leva a criança com 10, 11 anos para jogar contra Vasco, contra Flamengo, contra Botafogo. E não é franquia. Vem do Rio, são carioca, com estrutura. Vem uma equipe com 20 meninas e vem 13, 14 profissionais, médico, enfermeiro, psicólogo, tudo que tu possa imaginar que nossos clubes adultos no interior não têm. É a estrutura do time profissional usada nas categorias de base também. Perfeito, e nós temos, não vamos lá para competir. Claro que todo profissional, toda criança quer ganhar. Sim. Mas nós vamos para formar atletas. Por exemplo, hoje nós temos ali o Carlos Wagner, o Gato, que foi com nós 5 vezes a Três Coroas. Quando ele subiu para o profissional, teve a oportunidade, mas sentiu menos que aquele que não teve essa base. Entendeu? Então dá resultado a médio e longo prazo. Então não é um trabalho, como vocês me perguntaram, referente a apoio da direção. No momento, às vezes é ideal que a direção, que assim, vocês sabem, eu confio em vocês, deixo vocês trabalhar. Claro que se tivesse incentivo, se pudesse montar seleções, se pudesse
ter a infraestrutura. Qualquer profissional, não seria louco de dizer aqui que não seria bom. Sim, claro. Mas a gente tem que ter conhecimento, e não é questão de ser puxa-saco, é ser vivência no esporte para saber os momentos bons e os momentos que tu tem que saber trabalhar com aquilo que tu tem. Ou tu aprende a trabalhar assim, ou tu desiste e tu abandona naquilo que tu acredita e naquilo que tu trabalha a longo prazo. Principais resultados, já que tu falou que o Pelotas é um dos 3 clubes que participou de todas as edições da Copa Verde. Copa Cidade Verde, Três Copa Coroas. Cidade Verde em Três Coroas. Títulos ou principais resultados das categorias de base do Pelotas nesses teus 16, quase 17 anos de atividade? Tive um título estadual, né? Graças a Deus. Participei, não fui profissional do grupo, mas estava presente no elenco, no grupo de trabalhadores. Nós somos campeão estadual, né? Em 2004, a James Vidal. Tivemos aí na escolinha vários títulos da cidade, tivemos infinitos títulos regionais aqui também, Copa Saférix, e lá em Três Coroas nós íamos galgando a longo prazo. Nós chegamos em 2006 em 4º lugar, em 2008 chegamos em terceiro lugar, e agora em 2015 chegamos em 2º. Sim. Nós já passamos lá por 4, porque o 4º lá não é premiado. Infelizmente, nós já fomos a 4 semifinais com condições de chegar, mas chegamos lá, pegamos equipe de um nível maior, mais qualificado, e que a gente fez o que nós poderíamos fazer, honrar a nossa camiseta com dignidade e trazer o trabalho maravilhoso para essas crianças e para a nossa região, porque eu friso, eu gosto de dizer ao vivo e a cores, que a rivalidade ela é bonita dentro do campo. Por muitas e muitas vezes teve pai torcedor do Brasil chegando lá dizendo, eu sou torcedor do Brasil, mas eu quero meu filho na escolinha do Pelotas porque ela é estruturada a longo prazo. Que bom, é sinal que ele reconhece a escolinha do Pelotas trabalho bem feito, como trabalho bem feito. Uma estrutura bem feita e que desenvolve um belo trabalho. A rivalidade é dentro do campo, a brincadeira é sadia, o que não pode é extrapolar. Até porque daqui a pouco ele está investindo no futuro profissional do filho dele. E ele vai querer um melhor futuro profissional para o filho dele. Se ele sonha que o filho seja um atleta tem que ser profissional. E o atleta profissional ele tem que saber dividir 2 coisas, a vida pessoal com a vida profissional. Com certeza. Pode torcer para quem ele quiser, desde que ele faça dentro de campo, que ele chegue no horário tratado, que ele seja um excelente profissional, com certeza ninguém vai duvidar das suas qualificações e das suas capacidades. Ô Josué, e essa situação que o Pelotas vive, um ano joga a primeira divisão, outra hora cai para a segunda, um ano joga campeonato Série D, outro ano não joga nada, porque ano que vem o Pelotas vai ter só a 2ª divisão, né? Só a divisão de acesso e as copinhas no 2º semestre, para poder chegar num patamar maior em 2017. Essa situação que o clube vive, né, isso atrapalha um pouco nas categorias de base, tipo assim, quando o time está no gauchão tem mais atletas que querem jogar no Pelotas, quando o Pelotas está lá embaixo diminui o número de inscrições das escolinhas, como é que é esse procedimento? Rafael, ele é um pouco mais complexo, vou falar para vocês um pouquinho mais assim, explicar. Hoje o campeonato gaúcho de base, sub-20 e sub-17, são as mesmas equipes que disputam a primeira divisão do campeonato gaúcho. Não existe clubes da 2ª divisão jogando o campeonato gaúcho. Para isso eles fazem um campeonato B de sub-17 e fazem uma Copa sub-19 no 2º semestre que todos os clubes podem jogar. Para te poder ter ranking e jogar essa primeira divisão, você tem que ter jogado essa Série B. Para jogar essa Série B é um campeonato complicado, divisão de acesso. Sim. Complicadíssimo. Jogos muito longe, uma distância muito longa, as chaves não se encontram, é complicado, tem custo, tem investimento, mas é importante jogar. É muito importante jogar, porque ele te dá preparo para outro ano. Aí quando o clube sobe para a primeira divisão, automaticamente tem a vaga. E se tem a vaga, tu vai jogar. Depende, novamente, daquela questão de estrutura do clube. Nós temos que continuar trabalhando até a sub-15, como nós trabalhamos, aguardando o que o clube vai decidir. O que o clube decidir para nós é o que nós vamos fazer. Com certeza, saem meninos daqui, vão para outros clubes, vão para outra cidade, etc e tal, buscar seu espaço, se foram preparados para isso. Só para arrematar o nosso papo, uma curiosidade minha, particular. Meta de revelar jogadores. Existe meta? Tu considera, este ano de 2015 foi bom,
ou foi ruim? 95 meu entrou no profissional este ano ou não entrou? Tu tem algumas metas as quais tu tenta alcançar? Em média, deveria ter. Já tivemos trabalhando com média, né, com projeções, mas isso passa pela questão da estruturação a médio e longo prazo do clube. Não existe como tu fazer um projeto, como a gente fez, de 5 anos, um grupo, crianças nascidas em 98, que ganharam tudo que poderia ganhar. Tudo na região sul. Tudo. Jogaram 5 vezes 3 coroas também, tiveram tudo pronto para quando chegasse na sub-17, nós tivéssemos uma equipe competitiva para jogar contra grandes clubes do estado e botar muitos jogadores no profissional. O que aconteceu? Nesse ano o Pelotas caiu. Entendeu? Muito atrelado. Não teve verba, muito a gurizada atrelado. ficou parada. Muito atrelado ao futebol profissional, né? Então, A atuação do futebol. Não tem como tu fazer uma meta, uma projeção. Teoricamente, a gente acreditava que naquele grupo de 20 meninos, a gente conseguiria pôr num elenco profissional 2, 3 meninos com destaque. Não vou dizer que os outros não agregariam um grupo, mas 2 ou 3 para destaque do grupo. Sim. Pois é, aí cai o profissional e dá essa sequela. O que tem que fazer o professor? Manter os meninos, emprestam para cá, mandam outro para lá, abre o mercado e mantém um vínculo de carinho, de respeito com a família e com ele, que se porventura o clube voltar, um momento a gente tem a oportunidade de ligar, estou aqui de novo, e ele voltar. Nesse momento eles podem ter feito algum outro acordo, alguma outra proposta, ser mais viável para eles e continuar a amizade, mas o respaldo é complicado. Tu perde às vezes 4, 5, 6 anos de trabalho em cima desse detalhe. Então é uma coisa dolorida, é uma coisa complicada, futebol do interior, não só para o profissional. Quem arrisca dizer hoje, vocês que trabalham no meio, quem foi o elenco que jogou a Copinha do ano passado? Quem foi dizer que foi o elenco que jogou a divisão de acesso? Quem foi o elenco agora que jogou tipo a Copinha, mais próximo para a pessoa acertar? O que acontece? Imagina nós que trabalhamos com crianças em desenvolvimento a longo prazo. É complicado. Com certeza. É uma pena, mas é uma realidade que nós temos que saber lidar. Mas eu digo para vocês, tudo que se trabalha no esporte ou no futebol, propriamente que é a minha área, sempre dá resultado. Tu vai ver excelentes pessoas, excelentes profissionais. Tem muitos meninos que trabalham comigo, o professor Felipe, o professor Roberto, são os profissionais que estão mais tempo ali. Estamos tendo oportunidade agora de não ter jogado futebol, está se formando em educação física, vem fazer estágio conosco ali, vem trabalhar conosco no clube. Uma satisfação, queira ou não queira, ter uma identificação com aquilo que a gente fez. E assim tem outras áreas, outras formações educacionais, né? E passar na rua, alguém te chama, José, ô Felipe, tudo bom? Joguei contigo, tu te lembra? Pô, é legal o reconhecimento, paca, né? Isso aí é demais. Muito bom, isso é o maior prazer que a gente tem. Pô, nosso tempo aquele time era bom, é verdade, era bom. Nós ganhávamos mesmo, era bom mesmo. Com certeza. Bom, José, o nosso tempo é curto, queria mais uma vez te agradecer a nossa Eu que agradeço, presença, cara. esse nosso desafio que nós estamos botando um programa no ar. Prazer, toda vez que for chamado, se possível, virei aqui, baterei martelo, falarei como sempre falo, com verdade, com verdade, com caráter, porque só se mantém no meio quem tem caráter. É verdade. Quem não tem caráter, isso aí não tem nem dúvida. passa rápido. É verdade. Então eu queria agradecer agora, sem dúvida nenhuma, os nossos apoios culturais que acreditaram no nosso projeto, na qual a gente pôde botar o programa no ar, que é o Café Calde, o melhor cafezinho expresso da cidade. Ele fica ali na Gonçalves Chaves, 659, na Galeria Antunes Maciel, loja 7, com horários de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite, sem fechar o meio-dia. E nos sábados, das 8 à 1, no telefone 3028-7177. Também temos a CC Corretora de Seguros. Aconteceu alguma coisa com o seu carro, incêndio, furto, roubo, vocês podem ligar para eles, é atendimento 24 horas. Eles ficam localizados ali na rua Gonçalves Chaves, 658, e o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 6h30, e aos sábados, das 9 às 12 horas. Temos também a Ângelo Pax, o plano assistencial funeral familiar, com uma grande inovação no momento, que é o crematório. A Ângelo Pax fica ali na Lobo da Costa, 1368, com atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã às 7 da noite, e aos sábados, das 8 às 13, e no telefone vocês podem contatar eles no 3227-3782,
E temos a Prestocópia também. Pensou em tirar um xerox no centro, encadernar seu trabalho da faculdade? Vai ali na Prestocópia, atendimento rápido e com eficiência, com alta qualidade no xerox. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 às 11h e da 1h30 às 6 da tarde. Ela fica ali na Félix da Cunha, 614, loja 1. Ou pelo atendimento no telefone 3227-7776. Rádio Brapel transmite os jogos da dupla Brapel online pelo site www.radiobrapel.com.br. A Rádio Brapel fica localizada na rua Senador Mendonça, 301, sala 108, telefone 3027-2366. Clínica Nato Cura, terapias orientais. Oferece excelentes tratamentos contra o estresse, antidepressão, dor, acupuntura com mensuração computadorizada, acupuntura estética e anti-envelhecimento e emagrecimento, através do Minisap Day. Marque sua hora pelo fone 81030101 ou pelo Facebook. Nanda Gás. Faltou gás? Ligue para Nanda Gás. Não fique sem gás. Atendimento rápido e seguro. Na rua Epitácio Pessoa, 624. Horários: de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 21 horas, também conhecida como 9 horas da noite. Domingos e feriados, das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. Ou pelo fone 3271-6333. Imobiliária Marques. Pensou em alugar ou vender seu imóvel ou administrar seu condomínio? Passe na Imobiliária Marques. Atendimento diferenciado aos seus clientes. Rua Gonçalves Chaves, 656, com atendimento de segunda a sexta, das 8h15 da manhã ao meio-dia e das 13h30 às 18h30 ou 6h30 da tarde. Pelo fone 3225-8455. Também queremos agradecer às pessoas que nos mandaram mensagens. Ana Paula, torcedora do Pelotas. Isaac Rodrigues Oliveira, torcedor do Pelotas. Alex Guedes de Moraes, torcedor do Farroupilha. E Fábio Souza das Neves, torcedor do Brasil. Bem distribuídos, abraços a todos e continuem nos apoiando para que possamos estar sempre com vocês. Então, boa noite e até quinta-feira que vem, às 21h30. Tadinho, não dá nem para o começo aqui. Olha só.